Imagine receber a notícia de que seu filho teria poucas chances de sobreviver, com apenas 2% do cérebro formado. Contra todas as expectativas, algo milagroso aconteceu. O que você faria se o impossível se tornasse realidade diante de seus olhos? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Lúcia estava sentada no sofá de sua casa, acariciando gentilmente a barriga já grande. O coração dela batia mais forte, dividido entre a ansiedade e o nervosismo. Ela e o marido, Hugo, aguardavam ansiosamente a chegada do terceiro filho. O quarto do bebê estava pronto, com roupas pequenas dobradas e guardadas nas gavetas. A atmosfera da casa era de expectativa, cheia de esperança e planos para o futuro. Contudo, um simples exame de rotina mudou tudo. Durante a ultrassonografia, o semblante do médico ficou tenso. O sorriso que ele carregava no início do procedimento desapareceu rapidamente, substituído por uma expressão de seriedade que imediatamente deixou Lúcia preocupada. Há anomalias graves, disse o médico em um tom baixo, quase sussurrando. Seu bebê tem espinha bífida e quase nenhum tecido cerebral está se desenvolvendo, além de uma possível hidrocefalia. Lúcia e Hugo ficaram em choque. Espinha bífida significava que a coluna do bebê não tinha se formado corretamente, e a hidrocefalia indicava um acúmulo de líquido no cérebro. Com tão pouco tecido cerebral, como seria possível que seu bebê sobrevivesse? Nos meses seguintes, os médicos sugeriram, por 5 vezes, que o casal interrompesse a gravidez. Cada vez que aquela opção era colocada na mesa, Lúcia e Hugo recusavam com firmeza. Eles sentiam que era preciso lutar pelo filho, por mais incerto que o futuro parecesse. Entendemos os riscos, disse Hugo certa vez, com a voz firme. Mas queremos dar ao nosso filho toda a chance de vida que pudermos. A decisão era dolorosa e difícil, mas para eles, era a única opção possível. Sabiam que o caminho à frente seria cheio de desafios, tanto emocionais quanto físicos. Enquanto a gravidez avançava, o casal vivia em 2 mundos paralelos. Em um deles, preparavam-se para a chegada do bebê comprando roupas de bebê e decorando o quarto com temas infantis. No outro, estavam escolhendo um pequeno caixão e planejando um possível funeral. Era uma experiência surreal, cheia de esperança e dor ao mesmo tempo. Cada chute do bebê era um lembrete tanto da vida preciosa que crescia dentro dela quanto das imensas dificuldades que ele enfrentaria desde o primeiro momento de vida. Com o passar do tempo, Lúcia e Hugo encontraram apoio em familiares, amigos e grupos de pais que também tinham filhos com espinha bífida e hidrocefalia. Eles começaram a se informar sobre as condições do bebê, buscando se preparar o máximo possível para os desafios que enfrentariam. Cada nova informação era absorvida com cuidado, enquanto o casal tentava equilibrar o medo do futuro com o amor crescente que sentiam por aquele pequeno ser que ainda não tinham conhecido. À medida que a data do parto se aproximava, a ansiedade de Lúcia e Hugo só aumentava. Será que o bebê sobreviveria ao nascimento? E se sobrevivesse, como seria a sua vida? Apesar de todas aquelas incertezas, o casal se apegava à esperança, ao amor que tinham por seu filho, e à fé de que tudo aconteceria como deveria. Finalmente, no dia 6 de março de 2012, o grande dia chegou. Lúcia foi levada ao hospital com o coração acelerado, e um misto de excitação e medo. A sala de parto estava cheia de especialistas, todos preparados para qualquer situação. Hugo estava ao lado de Lúcia, segurando sua mão com força, transmitindo todo o apoio que podia naquele momento crucial. Logo, Lúcia foi levada à sala de cirurgia, onde uma equipe de 12 médicos aguardava o início da cesariana. O ambiente era tenso, e a concentração era total. Quando o pequeno Gabriel foi finalmente retirado, houve um momento de silêncio antes que um choro suave ecoasse pela sala. O alívio foi imediato, mas a jornada de Gabriel estava apenas começando. Ele foi levado às pressas para outra sala, onde uma equipe médica se preparava para realizar uma cirurgia delicada em sua coluna, tratando a espinha bífida, e para drenar o excesso de líquido em seu cérebro. A operação foi longa e complexa. Os médicos trabalhavam cuidadosamente para reparar a coluna de Gabriel e controlar o acúmulo de líquido no cérebro, um procedimento que exigia precisão e paciência. Horas se passaram, e Hugo esperava ansiosamente por notícias. Quando o médico finalmente apareceu, trazendo uma notícia quase milagrosa, o alívio foi instantâneo. A cirurgia havia sido um sucesso.
Gabriel tinha sobrevivido ao parto e ao procedimento inicial, o que, por si só, já era um feito notável. Contudo, mesmo com aquela vitória inicial, os médicos estavam preocupados. Os exames mostravam que Gabriel havia nascido com apenas 2% de seu cérebro formado. A equipe médica estava perplexa, e ao mesmo tempo, pessimista sobre o futuro do bebê. As expectativas para sua qualidade de vida eram mínimas, eles acreditavam que Gabriel, se sobrevivesse, passaria a vida em estado vegetativo. Mas o pequeno Gabriel já estava desafiando as probabilidades. Ele havia dado seus primeiros suspiros de vida, resistido a uma cirurgia complexa e mostrava uma incrível vontade de viver, surpreendendo todos à sua volta. Nos dias que se seguiram, enquanto Gabriel estava na unidade de terapia intensiva neonatal, Lúcia e Hugo permaneciam ao seu lado, maravilhados com a força daquele pequeno ser. Sabiam que o caminho seria longo e cheio de incertezas, mas o fato de Gabriel estar ali, lutando, era prova de que ele era, de fato, um milagre. À medida que as semanas se transformavam em meses, Gabriel continuava a surpreender. Ele não apenas sobreviveu, mas começou a alcançar pequenos marcos de desenvolvimento que os médicos haviam dito que seriam impossíveis. Ele sorriu pela primeira vez, riu e reconheceu seus pais. Cada uma daquelas pequenas conquistas era celebrada por Lúcia e Hugo, que se sentiam cada vez mais certos de que tomar a decisão de lutar pelo filho foi o caminho certo. O amor e a esperança que tinham por Gabriel cresciam a cada dia. Os primeiros anos de vida de Gabriel foram cheios de tratamentos intensivos. Seus pais estavam determinados a dar a ele todas as oportunidades para se desenvolver, mesmo com o prognóstico sombrio dos médicos. Aquilo significava visitas constantes a diversos especialistas, especialmente ao neurologista e ao fisioterapeuta, que eram peças-chave no acompanhamento de sua evolução. A cada mês, Gabriel visitava seu neurologista, um profissional fundamental no monitoramento da pressão em seu cérebro e no controle da hidrocefalia. O médico avaliava cuidadosamente seus reflexos, tônus muscular e resposta geral aos estímulos. Exames regulares de imagem eram realizados para acompanhar possíveis mudanças na estrutura e nas funções cerebrais de Gabriel. Com base nos resultados, o neurologista ajustava o plano de tratamento, buscando sempre o melhor para o desenvolvimento do menino. Durante aquelas visitas, o médico sempre explicava a Lúcia e Hugo como as mudanças no tratamento poderiam afetar Gabriel e alertava para a importância de prestar atenção em qualquer alteração no comportamento ou na disposição do garoto. Cada detalhe era importante, e os pais eram os primeiros a notar qualquer diferença. O tratamento de Gabriel também envolvia um foco pesado na fisioterapia e no treinamento cognitivo. Todas as semanas, ele trabalhava com um fisioterapeuta que usava técnicas especializadas para estimular seus músculos e o sistema nervoso. Aquelas sessões eram desafiadoras, mas Gabriel mostrava uma determinação impressionante. Mesmo os menores movimentos eram comemorados, como se fossem grandes vitórias, e de fato, eram. Além do trabalho físico, as sessões de fisioterapia incluíam elementos cognitivos. Era como se o cérebro de Gabriel estivesse sendo treinado ao mesmo tempo em que seu corpo era estimulado. Lúcia e Hugo aprenderam diversos exercícios para fazer com o filho em casa, transformando atividades cotidianas em oportunidades de terapia. O banho, por exemplo, se tornou um momento para estimular o processamento sensorial de Gabriel, enquanto as trocas de fralda se transformaram em exercícios para fortalecer o core e praticar rolar de um lado para o outro. Conforme Gabriel crescia, o treinamento cognitivo se tornava mais estruturado. Uma equipe de especialistas desenhou um programa personalizado, que combinava terapia da fala, terapia ocupacional e educação infantil precoce. As atividades eram baseadas em brincadeiras, todas voltadas para estimular o desenvolvimento cerebral. O foco principal era trabalhar a atenção, a memória e as habilidades de resolução de problemas. Os terapeutas usavam música, luzes e experiências táteis para engajar os sentidos de Gabriel e encorajar a atividade cerebral. Além disso, jogos simples e tarefas gradualmente aumentavam de complexidade à medida que ele demonstrava progresso. Em meio a toda aquela rotina exaustiva de tratamentos e terapias, Lúcia e Hugo se tornaram os maiores defensores e apoiadores de Gabriel. Eles registravam minuciosamente cada pequeno sinal de progresso, por menor que fosse. Pesquisavam incansavelmente sobre novas terapias e tratamentos, sempre buscando algo que pudesse beneficiar o filho. A rotina era exaustiva para toda a família, mas o amor que sentiam por Gabriel e a crença inabalável em seu potencial os mantinham firmes. Apesar dos desafios, havia momentos de alegria e celebração. Cada marco que Gabriel atingia,
por menor que fosse, era comemorado como uma grande realização. Com 5 anos, algo aconteceu que deixou os médicos incrédulos. Durante um exame de rotina, os resultados de uma ressonância mostraram algo inacreditável. O cérebro de Gabriel, que ao nascer era praticamente inexistente, havia crescido. Não um pouco, mas muito. Sua capacidade cerebral havia saltado de 2% para 70%. É como se o cérebro dele estivesse recuperando o tempo perdido. Disse um dos médicos, admirado. Nunca vimos algo assim antes. A comunidade médica ficou em choque. Como isso era possível? Algumas teorias sugeriam que o cérebro de Gabriel sempre esteve lá, mas estava comprimido pelo excesso de líquido. Outros acreditavam que o cérebro dele estava crescendo e desenvolvendo novo tecido. Seja qual fosse a explicação, uma coisa era certa. Gabriel estava desafiando a ciência médica. Conforme Gabriel crescia, suas habilidades também evoluíam. Ele aprendeu a falar, a usar um tablet e começou a expressar seus pensamentos e sentimentos. Mostrava um interesse especial por ciências, especialmente por tudo relacionado ao espaço e ao universo. Lucy e Hugo ficavam cada vez mais impressionados com a inteligência e a curiosidade do filho. Apesar do progresso, nem tudo era fácil. A espinha bífida havia deixado Gabriel paralisado da cintura para baixo, o que significava que ele precisaria de uma cadeira de rodas para se locomover durante toda a sua vida. Além disso, as consultas médicas e os procedimentos para controlar a hidrocefalia continuavam sendo uma parte frequente de sua rotina. Atividades simples, que para outras crianças da idade dele eram realizadas sem esforço, se tornavam verdadeiros desafios para Gabriel. Mas seu espírito resiliente nunca se abalava. Ele enfrentava cada dificuldade com uma força e determinação que inspiravam todos ao seu redor. Mesmo com todas as limitações, Gabriel frequentava uma escola regular. Ele conseguia acompanhar os colegas nos estudos e até fez amigos. No entanto, a escola também trouxe desafios sociais. Algumas crianças, por não entenderem sua condição, faziam comentários maldosos e praticavam bullying. Gabriel, contudo, não se deixava abater. Ele encarou aquilo como uma oportunidade de educar os outros sobre suas diferenças. Com o apoio de seus professores e da família, preparou uma apresentação sobre sua condição para compartilhar com os colegas de classe. Aos poucos, seus colegas começaram a entender, e em vez de excluí-lo, passaram a ser seus maiores apoiadores. Conforme Gabriel se aproximava de seu 9º aniversário, algo ainda mais impressionante aconteceu. Exames de rotina revelaram que o cérebro dele, que havia começado com apenas 2% de desenvolvimento ao nascer e já havia avançado para 70%, naquele momento estava avançando para 80%. Era uma verdadeira vitória para ele e sua família. O dia de seu aniversário chegou, e Lucy e Hugo organizaram uma festa simples, mas cheia de amor e alegria. O que antes parecia impossível estava se tornando realidade. Gabriel estava crescendo, se desenvolvendo e celebrando a vida de uma maneira que ninguém imaginava. A casa estava cheia de risadas e sorrisos, contrastando com a atmosfera de medo e incerteza que dominava os primeiros dias de vida de Gabriel. Lúcia observava o filho com lágrimas nos olhos, lembrando-se de todos os momentos de angústia, das noites em claro no hospital e das orações fervorosas por um milagre. "Feliz aniversário, meu amor", disse Lúcia, com a voz embargada. Gabriel olhou para ela e para Hugo, com seus olhos brilhando de alegria. "Eu adoro aniversários", respondeu, sua felicidade evidente. Hugo, ajoelhado ao lado da cadeira de rodas de Gabriel, colocou a mão carinhosamente no ombro do filho. "Cada aniversário seu é um milagre, filho. Estamos tão orgulhosos de você." Enquanto a festa continuava, Lúcia e Hugo se pegaram refletindo sobre a jornada extraordinária que haviam percorrido com Gabriel. Com emoção, lembraram-se de cada batalha, de cada desafio superado e de cada pequeno triunfo que os trouxe até aquele momento. Mas, apesar de todo o progresso, a jornada de Gabriel estava longe de ser fácil. Mesmo que seu cérebro estivesse se desenvolvendo, a espinha bífida significava que ele continuaria precisando de cuidados médicos constantes. Mas Gabriel já havia demonstrado uma força de vontade inabalável. Não havia desafio grande o suficiente para quebrar seu espírito. No dia seguinte, Gabriel tinha uma consulta marcada com o neurologista, como parte de sua rotina. Ao chegarem ao hospital, foram recebidos com um sorriso caloroso do médico, que, como sempre, estava maravilhado com o progresso do garoto.
Vamos dar uma olhada nos seus exames mais recentes, disse o médico, puxando as imagens no computador. Ele apontou para várias áreas do cérebro de Gabriel, explicando como o órgão continuava a se desenvolver e crescer de maneiras surpreendentes. O cérebro dele está fazendo algo verdadeiramente extraordinário, comentou o médico, fascinado. Ele está se adaptando e encontrando novas formas de funcionar. Lucy e Hugo escutavam atentos, enquanto Gabriel, curioso como sempre, absorvia cada palavra. O cérebro dele vai continuar crescendo até se formar completamente? Perguntou Lúcia, com um misto de esperança e cautela. O neurologista suspirou, e com um sorriso suave, respondeu: é difícil dizer com certeza. O cérebro de Gabriel já nos surpreendeu de tantas formas que estamos todos aprendendo com ele. Vamos continuar monitorando o desenvolvimento e fazendo tudo o que pudermos para apoiar o crescimento dele. Ao saírem do consultório, Gabriel estava cheio de perguntas e possibilidades borbulhando em sua mente. Ele se virou para os pais, com uma determinação visível em seu olhar. Eu quero aprender mais sobre o cérebro, declarou, com firmeza. Se eu entender melhor, talvez eu possa ajudar outras crianças como eu. Lucy e Hugo, sempre prontos para apoiar os sonhos do filho, decidiram incentivar aquela curiosidade. Compraram livros sobre o corpo humano e o inscreveram em cursos de ciências online, voltados para crianças. Gabriel estava radiante. Ele mergulhou nos estudos com entusiasmo, ficando acordado até tarde lendo sobre neurociência e fazendo perguntas a seus professores que os deixavam impressionados com sua inteligência e sede de conhecimento. Embora os desafios trazidos pela espinha bífida e pela hidrocefalia continuassem presentes, Gabriel nunca deixou que aqueles obstáculos definissem sua vida. Pelo contrário, ele buscava novas maneiras de se superar e de viver a vida ao máximo. Um exemplo disso foi quando ele decidiu aprender a surfar. Usando equipamentos especializados e com a ajuda de instrutores dedicados, Gabriel conseguiu adaptar aquele esporte às suas habilidades, mostrando que, com força de vontade, nada era impossível. A história de Gabriel começou a se espalhar, inspirando famílias de todo o país. Lucy e Hugo passaram a receber mensagens de pais de crianças com condições semelhantes, todos encontrando esperança e encorajamento no exemplo do pequeno Gabriel. Sua jornada era uma prova viva de que o impossível poderia ser alcançado com amor, determinação e fé. Enquanto Gabriel continuava a crescer, sua história de superação e força inspirava aqueles ao seu redor. Embora o caminho à frente ainda fosse cheio de desafios, uma coisa era certa. Ele continuaria desafiando as expectativas e inspirando todos que cruzassem seu caminho com seu espírito inabalável. Aquele menino, que um dia foi considerado sem cérebro e cuja sobrevivência parecia improvável, não apenas sobreviveu, mas prosperou de uma maneira que poucos poderiam imaginar. Ele provou que, com o apoio da família, tratamentos adequados e uma vontade inabalável de viver, os limites impostos por uma condição médica não eram definitivos. Gabriel era um exemplo vivo de que o cérebro humano tem uma capacidade incrível de adaptação e recuperação, e que o amor e a fé podem transformar até os cenários mais desoladores em vitórias. Você acredita que o amor e a determinação podem mudar o rumo de uma vida? Qual foi o maior desafio que você já superou, apesar das probabilidades estarem contra você? Como você lidaria com uma notícia médica tão difícil quanto a que Lúcia e Hugo receberam? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.